Olá, minha gente, meus amigos, minhas amigas de todas as terças e todas as quintas que acompanham a gente aqui pelas nossas lives. Nosso muito obrigado, você que está chegando aí. Hoje nós estamos aqui com demos uma repaginada em nossas lives. Estamos fazendo um teste, um equipamento novo que a gente adquiriu. Estamos apanhando, a gente está apanhando. Temos que buscar o conhecimento para lidar com ele. E aí eu sei que eu ainda estou em fase de aprender a mexer com esse equipamento, e é um dos assuntos que eu vou tratar hoje aqui com todos, com vocês. Vamos falar sobre o conhecimento, né? Então, muito obrigado a você que está chegando aí, que está conosco. Vamos para essa live, você pode conversar agora comigo, eu vou poder responder vocês, porque a gente adquiriu aqui uma tela grande, uma tela enorme, né? A gente está tentando implantar as lives personalizadas, né? Sei que tenho muito que aprender ainda, vou aprender, prometo, vou aprender a mexer com esses equipamentos. Desde já agradecer a você que está chegando aí, muito obrigado mesmo, vocês que estão acompanhando a gente, né? Muito obrigado mesmo. Mas, minha gente, eu vou trazendo novidades e a gente está buscando prosperidade. A partir de amanhã, certamente, estarei montando uma equipe de profissionais que irão nos auxiliar com esses equipamentos novos, trazendo novidades, trazendo um produto, né? Umas lives que sejam interativas, que sejam gostosas, que ela seja gostosa porque você possa ver elas com uma visão melhor. Muito obrigado, Antônio Jordão. Boa noite, Antônio Jordão, já está aí, eu estou vendo. Agora eu consigo falar com vocês, agora eu consigo responder vocês que estão chegando, que estão acompanhando, que estão aí com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu consigo agora, através aqui dos meus botões, dos meus controles aqui, apesar de a gente estar um pouco perdido, mas a gente vai se adaptando ao sistema, aos equipamentos, e a gente vai conseguindo responder vocês, né? Um abraço ao Antônio Jordão, que está sempre com a gente. Hoje, essa aí então a logomarca da nossa empresa, Servicontro Contabilidade Escola de Negócios. Onde vou trabalhar com slides de uma forma que a gente possa interagir com melhor qualidade, né? Aí a nossa logomarca, Servicontro Contabilidade e a Escola de Negócios, que é para ensinar o empreendedor para trabalhar, ajudar a ser empreendedor, ajudar no empreendedorismo, né? Então, vamos lá. Você que está chegando aí, muito obrigado mesmo. Hoje, o assunto é o seguinte: quais são os seus valores? Quais são os seus valores na comunidade em que você vive? Quais são os seus valores na família? Quais são os seus valores na sua profissão? Quais são os seus valores nas suas crenças? Quais são os seus valores, enfim, na sociedade, no meio que você vive? Você já determinou? Você sabe qual é o seu valor? Ou você ainda está tentando encontrar? Não tem problema se está tentando buscar o seu valor. Nós estamos aqui fazendo essas lives com o objetivo de ajudar você a encontrar os seus valores. Você ainda pode buscar os seus valores. Buscar o conhecimento faz parte dos seus valores. Criar seus valores com o conhecimento. Os valores estão nos seus conhecimentos, como que você aplica o seu conhecimento, conhecer as suas crenças, conhecer a sua família, conhecer o seu vocabulário, conhecer as pessoas com que você se relaciona. Isto faz parte dos seus valores, valores morais, educacionais. Os materiais não importam, os materiais são consequência do seu conhecimento e dos seus valores, daqueles valores que você quer apresentar para a sociedade em que você vive.
mire alto, seja o melhor na busca dos seus valores. Qual que é o valor que você quer, que você pretende? Então vamos mirar alto. Eu falava em outra live passada que nós precisamos mirar alto para chegar ao médio. Eu sempre conto a história que eu conversava com um professor meu, orientador, em que eu dizia, professor, quando eu fazia os concursos, quando eu fazia vestibulares, eu falava, eu fiquei na média. E ele falava, Antônio, não basta você ficar na média, você tem que ficar acima da média. Sempre acima da média. Para você, mira acima da média para você ser mediano. Porque todo mundo está na média. Então, mira alto para você ter conquistas grandes. Não queira ser o melhor da sua rua, não queira ser o melhor do seu bairro, não queira ser o melhor ali da sua cidade ou da sua região. Queira ser o melhor do planeta. Que talvez você seja melhor em alguma coisa em um nível maior. Talvez do Brasil, talvez do estado em que você mora, talvez da sua região. Então, sempre mirar alto para buscar os seus valores. E você acha que não pode. Mas você vai precisar ter os instrumentos certos para você conseguir esses valores, conseguir habilidades dos seus negócios, habilidades da sua profissão, ser hábil nos seus valores com a família, com a sua educação, com o seu trabalho, com a sua profissão. Com as pessoas que você se relaciona, você precisa ter os equipamentos certos para isso. Os instrumentos certos para isso. Os instrumentos afinados para isso. Para você conseguir. Aí nós botamos aí os violão, o martelo, o machado. Então você vai ter que ter a ferramenta certa para esses valores que você pretende buscar, que nós falamos agora, mire alto nos seus valores. Então você tem que ter os instrumentos certos e saber manusear, estudar, criar habilidades com os instrumentos que você usa, ser hábil com eles, saber aplicar. Como você faz, os instrumentos você tem que saber manusear, senão você acaba fazendo o contrário. E o seu objetivo é o crescimento, é melhoria nos seus valores. Obrigado também ao Vitor Alisson, que está aqui com a gente. Muito obrigado, Vitor Alisson. Obrigado por você que está chegando. Você pode agora mandar sua mensagem. Nós estamos aqui com equipamento novo, com uma tela enorme. Eu consigo ver agora as pessoas que interagem com a gente aqui nas lives, né? Vamos lá continuar falando dos seus valores, quais são os valores, e as pessoas vão te dizer, quando você crescer, quando você tiver crescimento, que você é uma pessoa de sorte. Mas eu te falo, leia um tantão assim de livros, como está aí que eu estou te apresentando, que você também terá sorte. A sorte, ela está no conhecimento. E o conhecimento está na busca de leituras, de aprendizados, de treinamentos, né? De treinar. Se quer tocar um instrumento musical, você precisa treinar a habilidade, destreza nos dedos, né? No ouvido, na memória. Você tem que estudar, ter um conjunto de informações, de habilidades para você desenvolver o teu trabalho. Você vai usar um machado para cortar uma lenha ou derrubar uma árvore, você tem que saber lidar com ele, você tem que saber como dar o corte certo para a árvore cair para o lado certo. Então tudo isso faz parte. Você tem que ter um instrumento e você tem que treinar com esse instrumento. Aí você tem o livro, os livros, que hoje é a grande ferramenta para você ter conquistas maiores. É a arma principal do ser humano hoje, nos dias de hoje. A sua riqueza está aí nos livros.
As suas riquezas estão no conhecimento, não no capital social que você tem, não nos valores materiais que você tem. Os valores maiores estão no seu conhecimento, nos livros que você vai devorar, que você vai ler diariamente nos cursos, você vai aprender e cada vez mais. Como eu estou aprendendo aqui para mexer com esses equipamentos, acabei adquirindo os equipamentos e vamos indo, vamos tentar, vamos aprender. Na próxima live eu vou outra vez ter a câmera numa outra posição, os slides em outra posição, vou buscar conhecimento de alguns profissionais para me ajudar, vou buscar cursos, como eu já estou fazendo curso para edição de livros, de vídeos, edição de vídeos, e também para buscar melhoria na apresentação das minhas palestras, na apresentação das minhas lives, na apresentação dos meus conteúdos que eu levo até vocês. Esse é o trabalho de todos nós precisamos fazer isso constantemente. Ser próspero não é uma questão de sair dando dinheiro para as pessoas, não. Ser próspero é uma questão de ajudar as pessoas. Você tem que querer ajudar as pessoas. Já falei aqui várias vezes que nós não temos o objetivo de ensinar ninguém. Quem ensina é a ciência, quem ensina é a matemática, que é exata. Nós precisamos ajudar as pessoas. Então, se você tem uma ideia, se você tem alguma coisa interessante, o conhecimento que você tem, vai buscar mais conhecimento. E aí as pessoas que vão te tutoriar, professores, cursos, treinamentos, pessoas que já têm experiência no mercado, que possam te ajudar. Então esse é o objetivo. Então ser próspero hoje não é mais você ter grandes patrimônios. Ser próspero é você querer buscar o conhecimento, mirar alto. E aí você conquistar o médio. Estar sempre acima da média para cima. Isso é prosperidade, isso é ser próspero. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, é uma história minha, pessoal, eu era um menino muito curioso, já era curioso, a gente morava lá na roça, no meio do mato, né? Trabalhava na lavoura, não tinha acesso a conhecimento, mas eu era curioso e gostava de construir máquinas, enfim, construir instrumentos. E eu lembro que a minha primeira criação que eu criei foi um berrante. Porque eu via pelo rádio, com o toque do berrante, fui me informando com meu pai, com meu avô, como que era aquele que fazia o berrante, e era uma corneta sobre a outra, né? E era o berrante, mas só eu fiz esse berrante aí, ó. Esse foi o berrante que eu fiz. Lá no interior, na roça, distante de tudo, sem estradas, sem transportes decentes. As coisas não chegavam com facilidades. Era difícil. O que tínhamos para ler na época eram revistas velhas que a gente ganhava dos professores. Que os professores, aliás, a gente caminhava, meus irmãos e eu, 3 quilômetros para ir e 3 quilômetros para voltar. Era 6 quilômetros todos os dias para ir e voltar da escola. Por meio de trilhas na mata. Chamávamos isso de trilhas. Não eram estradas. Isso de segunda a sexta-feira. Não tínhamos transporte para nos levar na escola. Não possuíamos nem energia elétrica. Hoje os alunos, o transporte público, transporte escolar, pegam as crianças, os alunos, adultos mesmo, na porta de casa e devolvem na porta de casa. Nós era diferente. Era frio, eu morava no sul do Brasil. Imagina, quem mora aí no sul sabe o frio que está fazendo agora. E na época nós caminhávamos de pé descalço por dentro da água que corria na estrada. Mais tarde, bem mais tarde, quando a gente já estava um pouco maior, o pai comprou aquelas botas de borracha. A gente então usava bota de borracha. Mas logo no começo, até aí os meus 9, 10 anos, era pé descalço. Então o que a gente fazia? A gente ia pela sarjeta, onde corria água, porque por dentro da água era mais quente do que você andar pisar no barro. Levávamos os calçados, que eram chinelos de dedo, nas mãos,
para calçar somente lá na escola. E lá na escola ainda passava um riachozinho que a gente lavava os pés, calçava o chinelo e ia para dentro da sala de aula com os pés roxos de frio. Era normal na época. Era normal, era natural. Não era só eu que fazia isso, não era só os meus irmãos. Era a grande maioria das crianças que estudavam naquela escola. Acontecia com a grande maioria. Exceto aqueles que tinham mais condições e que moravam próximo da escola. Como nós morávamos a 3 quilômetros ou mais, talvez, de distância, então fazia todo esse percurso, era pé descalço, chinelo na mão. E quantos de vocês que estão me escutando aí, que talvez passaram por isso também, não é? Que passaram essa situação. Eu quero que você escreva para nós aí, para me falar como que está as lives, como é que está o som, se está saindo perfeito, como que está aí para a gente poder, de repente, dar uma melhorada aqui, né? Se está tudo bem, coloca um joinha aí que está tudo bem. Então, continuando aqui o nosso assunto, construir um berrante, aí começou o meu primeiro passo para o empreendedorismo. Acho que foi aí que eu comecei a despertar o interesse, comecei a ver que você podia vender os instrumentos e que você podia ganhar, que a gente podia ganhar um dinheiro. Além da, claro, na época a gente plantava soja, milho, tudo a braço. Não tinha máquina, a gente fazia com as mãos mesmo, manual, tudo manual. E aí começou o meu primeiro passo para o empreendedorismo. Vendi muitos berrantes para os vizinhos, até esses berrantes até serviam de meio de comunicação entre a comunidade. Porque um assoprava, tinha um problema, e aí assoprava aquela corneta, e os vizinhos já se reuniam para ver o que estava acontecendo. O berrante então era feito de não era bem chamado de berrante, na época chamamos de corneta. Então a gente fazia com um chifre só. Chamamos de corneta, servia até para os caçadores. Eu comecei a vender para pessoas que caçavam, na época era muito mato. Isso há 40 e poucos anos atrás. Então tinha muitos caçadores que compravam para chamar os cachorros. Enfim, né? Foi meu primeiro investimento, meu primeiro material que eu fiz para o empreendedorismo. Ok, o Vitor Alves está dizendo que o som tá bom. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado mesmo, obrigado. Bom, foi a partir dessa experiência muito inocente, a gente era muito inocente na época, né? E que passei a acreditar que cada vez mais o ser humano possui todos os recursos que ele precisa para a mudança. Não importa de onde você venha, não importa onde você esteja, de onde você veio, basta você fazer a coisa acontecer. Então, os seus valores estão dentro de você. Você é que tem que despertar os seus valores. Você que tem que fazer com que, não importa de onde você nasceu, na família pobre, se você é de cor, se você é ruivo, se você é branco, se você é escuro, não importa se você veio da roça, se você mora no fundo da grota, se você mora em grandes centros. Conheço muita gente que se criou em grandes centros, que não chegaram a lugar nenhum. Em contrapartida, outros que se criaram em lugares distantes, longínquos dos sertões do Brasil, que se destacaram na música, na educação, no direito, enfim, conseguiram. Então não importa onde você esteja, mira alto, esse é o seu valor, você determina o valor que você queira. Na época que eu estudava, a gente vivia muito na lavoura, então antes chegava o final de semana, você queria sair sábado à noite para casa dos vizinhos, passear, para ir no culto nos domingos à tarde, nos domingos de manhã. A gente queria ir assistir futebol na comunidade. Era a nossa festa sair, era uma alegria. A gente ficava em isolamento. Hoje as pessoas reclamam de ficar em isolamento. Na época a gente já vivia em isolamento. Então, esse isolamento que a gente vivia, aí quando chegava no sábado, domingo, você estava louco para sair. Você que está em isolamento já sabe do que eu estou falando.
Porém, muitas das vezes eu ficava em casa estudando, lendo livro, lendo aquelas revistas que os professores traziam para nós. Muitas vezes eu deixei de ir na comunidade. Na época, os cursos EAD eram os cursos por correspondência, que você fazia aqueles cursos por correspondência através do Instituto Universal Brasileiro. Alguém que é da época deve saber o que eu estou falando. Então, existiam os EADs, mas eram os EADs era por correspondência. Não era online como a gente faz agora. E eu ficava em casa. Eu matava aí no bom sentido. O sábado à noite, que era, a gente saía fazer serenata, tocar música, fazer música, gaita, violão na casa dos vizinhos. Muitas vezes eu deixei de ir para ficar estudando esses EAD. Porque aí o correio, pelo menos o correio entregava para a gente os livros lá. Muitos sábados e domingos, então eu ficava lá em casa estudando, para poder buscar uma alternativa para mim poder continuar os estudos, fazer segundo grau, na época segundo grau ou ensino médio, para poder fazer uma faculdade futuramente. Então eu ficava estudando, buscando alternativas. Eu pensava em ser radiotécnico, pensava em fazer comunicação, pensava na época em ser auxiliar de enfermagem. Enfim, a gente pensava várias coisas. Queria ir para o exército, porque eu queria sair de lá. Eu queria buscar outras alternativas para buscar o progresso, buscar a prosperidade, buscar coisas novas para nós. Elaine Gobi, muito obrigado, Elaine. Elaine lá da cidade de Seberi, também do Rio Grande do Sul, está com a gente. Muito obrigado, Elaine. Obrigado mesmo. Vai mandando sua mensagem agora. Eu estou conseguindo ver vocês de uma outra forma, né? Muito mais fácil agora. Equipamento novo, estou aqui apanhando, estou me perdendo, mas vamos lá, eu vou treinar, vou ficar hábil com isso aqui. Então, criar a oportunidade. Como você cria a oportunidade? Buscando conhecimento, lendo todos os livros, todos aqueles livros que eu mostrei para vocês. Lá, você já imaginou você ficar lá lendo todos esses livros? Se você um dia dissesse, sabe esses livros dessa estande? Li todos. Além dos cursos que você se formou na faculdade. Li todos esses livros. Li todos. Né? Você pudesse falar, eu li todos esses livros. E aí, você sofreu, buscou o conhecimento. E aí você você descobre o seu valor. Você descobre o seu valor. E a chave para despertar o poder é ilimitado, e a realização que você possui é cada vez mais importante, mais gloriosa, uma glória que você conquista. O seu coração fica pulsando de alegria, de satisfação pela conquista dos seus valores. E que nós precisamos cada vez mais também compartilhar esses valores com outras pessoas, porque isso é gratificante. Você poder ajudar as pessoas, dizer para as pessoas, vamos ler, vamos estudar sobre algo. Uma questão muito importante, que nós não podemos ser céticos, fanáticos, quando nós lemos alguma coisa e começamos a debruçar sobre aquilo e ser fanáticos. Eu vejo muita gente lendo a Bíblia, nunca leu a Bíblia. E de repente começa a ler a Bíblia e começa a ficar fanático. Começa a achar que só ele tem razão, que só ele está salvo, que Deus é só ele. E que Deus é amiguinho dele, que Deus faz tudo o que ele quer. Porque ele leu a Bíblia, porque descobriu um novo horizonte. Precisamos descobrir coisas paralelas, coisas diferentes. E aí vamos formando, são opiniões diferentes em cada livro. E vamos formando a nossa opinião, vamos formando os nossos valores. Isso é importantíssimo. Aí temos que ser fora da caixa, pensar fora da caixa, mas temos que ser coesos pela razão, pelo respeito às outras pessoas, pelo respeito dos valores que as pessoas têm também, e que às vezes são muito maiores que os nossos, porque eles já conquistaram, eles já descobriram,
valores que ainda nós não descobrimos. Por isso a necessidade desse respeito. Isso faz parte da prosperidade, isso faz parte da educação financeira. Porque quantos negócios que nós perdemos por falta do conhecimento, por falta dos nossos valores, por falta de conhecer, saber quais são os meus valores, quais são os valores da comunidade que eu vivo, quais são os valores das pessoas que eu me relaciono. Quais são esses valores? Precisamos descobrir isso, e nós vamos descobrir isso buscando conhecimento, largo conhecimento, vasto conhecimento. Aí a necessidade de ler todos aqueles livros que eu acabei de mostrar para vocês. Eu lembro que certa vez o meu pai foi para a cidade. E sim, eu falo ir para a cidade porque naquela época era uma preparação para a viagem você ir para a cidade. Era 22 quilômetros que ficava a cidade da onde a gente morava. Mas o transporte para chegar lá era difícil, era a cavalo. E o ônibus que passava, acho que uma vez por dia, que ia para a cidade e à tarde voltava. Quando ele conseguia, porque às vezes dava toleiro, o ônibus não passava. Então o ônibus nem passava, não ia para a cidade. Então tinha que se preparar um mês antes para ir para a cidade, fazer uma programação. Um dia desses o pai foi para a cidade, e o pai chegou em casa contando para nós que por lá havia um júri. Ele detalhou toda a história do júri para a gente, os depoimentos, os debates do tribunal, e que o juiz do tribunal era quem presidia a sessão, que o juiz usava uma capa preta, e etc, etc. Falou com requintes e detalhes de tudo que ele pôde observar na ocasião, tudo que ele observou. Ele veio para casa e contou tudo para a gente, contava para a mãe, contava para nós filhos, porque para nós era uma grande novidade, porque o pai trouxe novidades da cidade. E nós perguntávamos mais e mais sobre a cidade. Sim, para nós que éramos inocentes, era uma aula receber essas informações. Isso marcou para mim, marcou, até hoje eu tenho isso. Eu lembro disso, e lembro com muito carinho, muito zelo, porque isso foi um grande aprendizado que eu aprendi lá no seio da família. Que eu pensava, um dia eu vou conquistar, vou sair, vou entender melhor como que é isso lá fora. Aquela imagem narrada do pai contando que o juiz era o presidente do júri, o juiz era os tratamentos que ele usava do emeritíssimo. O pai havia escrito um papel o pai escreveu num papel as formas de tratamento em que o advogado, o promotor, o juiz. Hoje eu sei que é assim. Na época eu não sabia. Eu não imaginava, só imaginava outras coisas bem diferentes. Então isso foi fantástico, fantástico essas informações que o pai trouxe pra gente, esse aprendizado. Por isso eu falo, vai criando os valores, e os seus valores começam a ser criados na família. Primeiro na família, depois na escola, depois na comunidade. E depois você vai buscando conhecimento e vai criando buscando os seus valores. Né? Se quando eu iniciei lá atrás a minha jornada, eu tivesse alguém para me orientar, para falar para mim sobre prosperidade, com certeza as coisas viessem com maior facilidade, pois somaria tantas horas de estudo que eu já dediquei para aprender da prosperidade, para aprender da abundância, para aprender, quando eu falo da prosperidade e da abundância, é de valores. Não estou falando de dinheiro. Também, mas o dinheiro é a consequência, não se preocupe com o dinheiro. O dinheiro é a consequência dos seus valores. Quanto mais valor você tem na sociedade, mais o dinheiro vem te procurar, mais o dinheiro vem para você. Então é importante você buscar o conhecimento, buscar os seus valores, criar valor para o seu produto, criar valor para você, para o seu eu. Buscar isso. Então, hoje nós temos live, nós temos livros, nós podemos baixar livro em PDF na internet, nós podemos ir numa biblioteca pública,
Nós podemos ir na faculdade, nas federais aí, que você pode se inscrever lá. Você também encontra livros. Você tem livros com facilidades, livrarias que estão bem próximas de você. Tem livros nos mercados, nos supermercados para vender. Temos livrarias próximas para que estão vendendo livros. Nossa época não, era revistas velhas. Revistas velhas. Então, hoje, meus jovens que estão me assistindo, eu sei que tem muitos jovens seguindo, que estão aí com a gente. As coisas estão mais fáceis. Até o transporte escolar eu fazia a pé, de pé descalço, com frio. Hoje tem um carro que vem buscar vocês, os jovens, estudantes, e leva o carro, leva na porta da escola, pega na porta de casa até a porta da escola. Na minha época não tinha isso. Virlene, muito obrigado também a Virlene por estar com a gente. Virlene lá do Rio Grande do Sul. Júlio, grande abraço para o Júlio Zapu. O Júlio está com a gente, Júlio Neto. Muito obrigado, Júlio. Hoje, mais uma vez, lembrando vocês que a gente está estreando um equipamento novo, umas lives personalizadas. A gente está inovando. Vamos inovando. Estamos apanhando aqui com nossos equipamentos. Mas nós vamos aprender, vamos buscar o conhecimento. Minha gente, continuando a minha história, pouco a pouco eu apanhei e cometi muitos erros que tiveram que serem corrigidos no percurso. Muitos erros. Quem não errou? Muitos erros que me custaram caros, muito caros. Que às vezes fiquei no zero, que eu perdi tudo. Só não perdi o meu conhecimento, não perdi o valor. Erros caríssimos, que tive que refazer a vida. Eu penso que isso responde àquelas pessoas que ficam falando por que você está fazendo live, o que você ganha com isso. Aí está a resposta. Eu não estou me vitimizando, mas sim eu quero mostrar para as pessoas de como é possível conquistar os seus sonhos. Para isso eu preciso estudar da prosperidade, estudar da abundância, ou seja, é preciso pensar muitas vezes fora da caixa, muitas vezes acreditar nas suas ideias, colocar sobre a mesa. Eu falei em uma outra live, pessoas hoje estão se reunindo, há uma necessidade de buscar pessoas que pensem diferente, que pensem seriamente, que não despreze o seu projeto, que não despreze o projeto um do outro. Temos um grande exemplo aí disso, os alcoólicos anônimos. Eles estão na lona, mas tem gente lá para dar apoio, para ouvir a história deles. E aí muitos são curados, porque a cura está dentro deles, porque o valor está dentro deles. Isto é a resposta para a busca dos seus valores cada vez maior. Buscar os seus valores cada vez maior. E aí eu escrevi aqui, livros, o melhor abrigo contra a ignorância. Livros, leituras, buscar o conhecimento, não importa o livro que você vai ler. Eu falei antes da Bíblia, a Bíblia é um grande livro se você for inteligente para entender. Não para fanático, não para ser fanatismo, mas para você saber entender a sociedade, para você criar valores. Porque lá na Bíblia fala de família, porque fala de relações patrão-empregado, porque fala da religião, que fala de Cristo. E aí vem a pergunta, qual era a religião de Jesus Cristo? Jesus Cristo não tinha religião. Ele não criou igreja, não criou placas nenhuma de igreja. E aí muita gente pega a Bíblia e interpreta de uma forma errada, para os seus valores. Há necessidade, então, de leituras de livros. O melhor abrigo contra a ignorância são os livros.
Durante a minha trajetória, pude desenvolver cada vez mais as minhas habilidades empreendedoras, estudando com livros, com faculdade, com cursos, com palestras, com workshops, com exposições agropecuárias, exposições, enfim, de uma série de coisas que existia em Mato Grosso, na região centro-oeste, no Brasil inteiro, que eu participei, eu aprendi. Eu gostava muito de ir na exposição lá de Esteio, que acontece lá em Feira Internacional em Esteio, no Rio Grande do Sul. Você aprende muita coisa, você vê muitas novidades. Eu lembro de caminhões, os novos caminhões que hoje já para mim já são velhos. Há 30 e poucos anos atrás que eu via lá, aqueles caminhão que eu via lá, era lançamento, era novidade. Hoje já nem trafegam mais, já são diferentes os caminhões daquela época. Mas eu aprendia com isso. Então, quando você vai em uma feira que apresenta tecnologias, a tela que eu estou transmitindo para você, a câmera que eu estou transmitindo para você, você vai buscando, você vai conhecendo. Eu lembro que as câmeras eram completamente diferentes, eram enormes. Hoje você faz com o próprio celular. Eu estou com o meu celular aqui agora. Antes eu fazia com esse celular aqui a transmissão. Agora eu faço com a câmera. Me profissionalizei um pouco mais. Eu acho que para facilitar eu poder interagir com vocês, poder interagir com o meu público, né? Meu público que está aí. Júlio Neto ficou muito bom, muito obrigado, Júlio. Obrigado pelo feedback, bem didático. Eu acredito que fica mais fácil mesmo, até para vocês irem verificando. E outro dia eu fiz uma live em que a gente falava que o mundo hoje é com figuras, imagens. Nós gravamos muita imagem. Ninguém quer ficar perdendo tempo, nem com live. Nem com vídeo, as pessoas assistem o vídeo, vão pulando. Nós vivemos um mundo de desespero, um mundo de desestresse. O meu filho, que vai fazer 7 anos, ele é autista, ele começa a assistir o vídeo, ele assiste um pedacinho no meio, no começo, vai pro meio, já vai lá pro final, encerra e já passa para outro. E não é diferente com a gente. Nós também queremos coisas didáticas, informativas, passar imagens e mais imagens, trazer a cultura, né? E aí eu coloquei aqui umas imagens aí da minha adega, que eu tirei de umas vinhos, uma erva mate que eu trouxe a cultura do Rio Grande do Sul, né? Que também me acompanha, e é uma conquista minha aqui quando eu formei em marketing. Eu tenho também das fotos da contabilidade, mas do marketing. Então, para mostrar para você que é possível, daquele menino que eu falei lá no início, que ia de pé com os pés descalço, pela estrada fria, no colégio, carregando chinelo nos dedos, na mão, para calçar somente dentro da sala de aula. Eu acho que eu mostro que eu tenho as minhas conquistas, mas aqui eu tenho muito mais o intelectual, estou muito mais preocupado. Quando eu foquei em buscar o conhecimento, em buscar cursos, treinamentos, foi que eu comecei a ter visão do empreendedorismo, de como fazer o empreendedorismo, de como fazer empresas de startup, que aliás, em breve eu estarei aqui lançando 2 startups, que eu vou mostrar para os meus seguidores que queiram estar com a gente. Então eu ofereço processos de gestão para pessoas, gestão para quem não quer ter CNPJ, gestão para você que quer ter o apoio da sua vida financeira, da sua vida profissional, da sua vida em comunidade, porque eu faço o trabalho de coach, clinic, né? E também eu ofereço a formação pessoal, e aí ensino também através da minha experiência, de tudo que eu já vivi, de todos os meus resultados, que eu posso ensinar as pessoas. Aliás, não é ensinar as pessoas, esse é um hábito que eu tenho também que esquecer. Eu não tenho que ensinar ninguém, eu tenho que ajudar as pessoas que têm uma ideia, que queiram jogar em cima da mesa e que façam
um conjunto de ideias que lapide as ideias e que crie um grande projeto. Grandes projetos começaram em garagens, começaram numa mesinha de centro. Você faz aquela tempestade de ideias até para criar uma logomarca. Isso é o conhecimento, é buscar e desenvolver as habilidades do conhecimento. Ser próspero não é apenas uma questão de distribuir dinheiro para alguém, mas sim uma questão de ensinar as pessoas, ou de ajudar as pessoas a pensarem diferente. Ensinar a refletir como as coisas realmente são. Como que as coisas realmente são. É a hora que nós precisamos... isso que nós precisamos ensinar as pessoas. As pessoas pensarem diferentes. Buscarem conhecimentos de formas diferentes. Buscarem várias opiniões para poder formar a sua opinião. Não apenas em um livro, num único livro. Ok? Vocês, deu para entender, meus amigos, minhas amigas? Vamos buscar. Agora eu fico grande, olha. Vou ter que aprender como faz isso também de uma outra técnica. Tranquilo, minha gente? Olha, eu quero agradecer vocês que tiveram a paciência de estar conosco nessa noite. Vocês que estão aí acompanhando, sempre apoiando a gente, sempre apoiando nós. Nós temos aqui, na média dos nossos vídeos, nós temos uma média de 300 visualizações em 24 horas. Aí lá na Tribo do Empreendedor, Tribo do Empreendedor, Formando Empreendedores, lá nós temos 5 mil, 6 mil, tivemos 11 mil visualizações em um vídeo que eu fiz. Então, eu estou satisfeito, estou contente, estou alegre, feliz com vocês, com o apoio de vocês. Ok? Vamos encerrar por hoje. Eu vou aprender durante a semana, vou buscar mais conhecimentos. E aí, na quinta-feira, a gente volta com mais informações. Ok? Um abraço mesmo e até uma próxima oportunidade, que é quinta. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, um beijo.